Gente do céu, meu Deus, estou aqui que eu não estou me aguentando, mas vamos lá. Eu quero liberar algo do céu sobre as nossas vidas essa noite. Aperta o cinto. Vai soprar um vento forte. Irmãos, estou sentindo assim uma presença muito forte. Aliás, penso que todos que estão aqui na igreja estão sentindo exatamente a mesma coisa. Tem uma unção, uma glória, um fogo, uma pessoa. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui fazendo diferença. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Eu quero agradecer de coração, pastor Cláudio, nosso pastor líder, por ter me dado presente de ministrar no domingo. Não é um dia que é teu. Você não sabe o peso que eu estou sentindo aqui em cima nos ombros. Esse talit. Estou sentindo o temor de Deus aqui. Meu Deus, tem tanta presença aqui. Irmãos, eu tenho algo do céu para liberar. Assim, essa ministração de hoje, ela não foi construída hoje. É algo que o Espírito Santo vem gerando no meu coração. Eu já preguei sobre vários temas, mas hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Que quem recebe essa revelação fica preparado para viver uma revolução. Me dá graça, Espírito Santo. Várias palavras foram liberadas. Essa palavra a respeito do Espírito Santo, ela começou a entrar no meu coração. Logicamente, não me entendam mal, o Espírito Santo é o Deus que em nós habita. Ele fala, mas eu estou dizendo diferente de algo que foi gerado por algo que foi sendo construído. Tudo começou em Mateus 16, de 13 a 19, que diz a palavra de Deus: e chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E seus discípulos responderam: uns dizem ser Elias, outros Jeremias e outros Elias. E Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E ainda te digo mais: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu narrei para vocês a leitura de Mateus 16, do 13 ao 19. Esse último versículo em especial: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado da terra será desligado do céu, merecia uma pregação apartada.
Porque algumas pessoas, de forma errada, elas trazem como primeiro o homem. Eu gosto da versão que diz: e tudo que ligares na terra, tendo sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra, tendo sido desligado no céu. Porque o primeiro, na perspectiva da Bíblia, nunca é o homem. A Bíblia por si só explica quem é o primeiro. Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. Tudo começa nele, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é por causa dele. Mas o homem, cheio do Espírito de Deus, tudo que ele liga na terra, tendo sido ligado no céu, é uma prosa só, é uma conversa só. Não há discordância, não há trevas em meio à luz. O homem consegue ligar aquilo que está escrito no céu, aquilo que está liberado no céu. Ele consegue ligar, liberar, dispensar, profetizar, proclamar sobre a terra, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falar sobre o Espírito Santo, eu não posso deixar de falar antes sobre algumas coisas elementares. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma época patriarcal, onde na sua prevalência, Deus Pai é quem guia, é quem governa. O Espírito Santo tomava pouquíssimas pessoas. Ele toma alguns artífices como Bezalel, ele toma alguns reis como Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se ausentou de Saul. E a Bíblia diz no Salmo 51, quando Davi peca, ele faz uma oração a Deus e diz: não retires de mim o teu Espírito. Saul recebeu a revelação do Espírito, porque ele pediu a Deus Pai para não tirar a presença do Deus Espírito da vida dele. O Antigo Testamento aponta para o Messias, para o ungido que é Jesus, e Jesus aponta para o Espírito Santo. A Trindade são 3 pessoas distintas. Eu nunca ignoro uma pergunta a respeito de Trindade. Há algumas alegorias, por exemplo, a água no seu estado sólido, líquido e gasoso é uma delas. São 3 pessoas distintas, com a mesma essência, com o mesmo pensamento, com a mesma direção. São 3 vetores que partem ao mesmo propósito. São 3 flechas que possuem o mesmo alvo e o mesmo objetivo. São 3 bombas, são 3 granadas que vieram sobre a terra para salvar e para destruir o poder do pecado. São 3 pessoas que agem poderosamente para trazer salvação para você e para mim. Então o Espírito Santo, eu recebo fé do céu para crer na Trindade. Porque algumas pessoas, elas têm muita dúvida, mas creia pela fé. Receba no teu espírito e não duvide no teu entendimento. E peça ao Espírito de revelação para te revelar essa verdade. Outro ensinamento relevante que eu quero te falar essa noite é que em João nós aprendemos que o Espírito Santo, eu não marquei aqui, se eu marquei, mas eu estou cego, irmão, estou usando um óculos, mas tem tanta coisa anotada aqui e eu estou tão nervoso pela presença do Espírito Santo que vocês não estão entendendo como é que eu estou aqui em cima. Em João 3,34 tem algo muito revelador. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou você tem
ou você não tem. Se você é de Deus, nascido da água e do Espírito, eu quero te falar que você não tem uma porçãozinha do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando na tua vida de uma maneira completa. Você pode falar assim: bem, mas eu não sinto o seu governo. É porque a tua carne está muito aflorada. Você precisa morrer para o Espírito Santo governar. É porque você está governando mais do que o Espírito Santo. Então não vai ter espaço para ele. Você pode estar gerando ainda muitas obras da carne, mas depois você visita o livro de Gálatas, no capítulo 5, e você vai ver qual é o fruto do Espírito. Mas é uma revelação esclarecedora, porque muitas pessoas elas ficam pensando assim: essa palavra aqui que o Espírito Santo, poxa vida, por falar o Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque desde já revelaste a tua presença neste lugar e nos enviaste uma palavra do céu. Às vezes a pregação do Evangelho parece que nos ensina a buscar um Deus perdido. Busca Deus, busca Deus, busca Deus. Nós falamos tanto em falar em busca Deus, que eu fico pensando que Deus lá no céu fala: meu Deus, eles estão brincando de esconde-esconde comigo, só pode. Porque eles falam: busque Deus, ache Deus, busque Deus, ache Deus, como se Deus estivesse perdido. Não, Deus não está perdido. O Espírito de Deus está derramado sobre a terra, e Ele atua poderosamente, e Ele deseja alcançar a tua vida, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele deseja se revelar a você e revolucionar a sua vida, revolucionar a tua história, revolucionar a tua biografia, revolucionar onde você chegar, revolucionar onde você pisar, revolucionar as pessoas a quem você profetizar cura, porque o Espírito de Deus, Ele foi derramado inteiro sobre a tua vida, e Ele está disponível. Mas o teu coração precisa ser desperto para isso. E que jeito que o teu coração é desperto para isso? Você só dá a oportunidade, que o Espírito Santo Ele vai fazer o restante com você. Um outro fator importante que eu queria trazer a respeito do Espírito Santo, porque muitas vezes não tem a tal importância o Espírito de Deus. Como muitas pessoas não entendem a Trindade, parece que as pessoas estabelecem uma hierarquia na Trindade. Eu preciso ensinar você essa noite que não existe hierarquia na Trindade. Não existe um Deus que manda tudo, um Jesus que obedece e que manda pouco, e um Espírito que só obedece. Não existe isso. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. A Trindade são 3 pessoas que se tornam uma única pessoa. E muitas vezes, pela falta de revelação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós menosprezamos a ação da terceira pessoa da Trindade, que foi derramada sobre a terra no último dia, o dia chamado de Pentecoste, quando aquelas pessoas, após 10 dias de cenáculo, foram visitadas, e para nunca mais sair, elas receberam o poder que veio do alto. O Espírito de Deus foi derramado, como havia sinalizado Jesus Cristo, que quando Ele subisse ao céu, ficassem em Jerusalém, porque do alto eles receberiam poder, como foi falado pelo profeta Joel, como foi enfatizado e falado por Jesus. Assim aconteceu. Há até quem acredite no cessacionismo. O que é essa palavra? Não existe mais a manifestação do Espírito Santo nos dons de curar. Não existe mais os dons do Espírito Santo em falar línguas estranhas. Mas graças a Deus que existe a parte reveladora, que eu acredito que é o continuismo. O Espírito Santo continua curando, continua libertando, continua fazendo, continua curando, continua provendo, continua fazendo pessoas, pecadores, se transformarem em santificados, justificados. Mas as ações do Espírito Santo, elas continuam aí.
Não aprisione o Espírito Santo dentro de você. Não aprisione o Espírito Santo dentro de você. Tem um Deus que habita dentro de mim e de você. Nós somos portadores do maior poder do mundo. É o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Ele não resolveu habitar num palácio. Ele não resolveu habitar no deserto. Ele não resolveu habitar nas profundezas do mar. Ele não decidiu habitar no alto da montanha, mas Ele escolheu habitar dentro do teu coração. Pentecoste. Eu quero falar sobre os nomes do Espírito Santo, porque o nome, ele sempre fala do caráter, sempre fala da missão, sempre fala do propósito. Eu não vou ler todos os textos, mas eu anotei todos aqui. 1 Coríntios 3,16, ele é chamado o Espírito de Deus. Romanos 8:9, ele é chamado o Espírito de Cristo. Em João 16:12-13, ele é o Espírito da verdade. Em Hebreus 10:29, ele é o Espírito da graça. Em 1 Pedro 4:4, ele é o Espírito de glória. Em João 14:26, ele é o Consolador. Em Romanos 8:15, ele é o Espírito de adoção. E em Romanos 1:4, ele é o Espírito da santidade. É tudo isso. Essa pessoa habita dentro de você. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Consolador, o Espírito de adoção e o Espírito de santidade. Glorifique o nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que fez isso e enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu quero um dia fazer essa pregação numa Assembleia de Deus. Assembleiano, se você me vê aí, me leva. Quando terminar o isolamento, eu fico pensando nesse povo pentecostal, que conforme você vai falando, ele é o Espírito de Deus, oh aleluia, oh ele é o Espírito de Cristo, oh glória a Deus, porque vai construindo um pensamento, ele é o Espírito da verdade, ou seja, quem anda nele, não anda em mentira. Ele é o Espírito da graça, ou seja, a graça de Deus, não é algo que está no céu não, o Espírito da graça habita em mim, e me abraça. Eu não mereço, mas a glória de Deus habita na minha vida, habita na tua vida. Não, eu não sou glorioso, mas existe um glorioso que habita dentro de mim. Quando o diabo olha para você, geograficamente, Deus Pai está no céu. Geograficamente, Deus Filho está assentado à direita do Pai. E o diabo sabe disso, porque o diabo se apresenta diante de Deus. E nós vemos uma nuance disso lá no livro de Jó. Mas quando Satanás e seus demônios olham para nós, não é para ele me enxergar, não é para ele te enxergar, mas é para ele enxergar a terceira pessoa da Trindade que habita em você. É para ele falar: epa, tem um Deus Pai, tem um Deus Filho no céu, mas tem um Deus Espírito Santo dentro desse homem, e eu não posso resisti-lo, porque ele é Deus também. Sabe por que muitas vezes a gente acha que não conseguimos expulsar demônio? Porque você está pensando que é você que expulsa. Quem
expulsa o demônio é o Deus Espírito Santo, que habita dentro de você, e você só vai na direção dele. Ele é muito conhecido como Consolador, Paráclitos. Kletos, no grego, chamado para ao lado. Ele é o Paráclito. É aquele que foi dispensado. Ele foi chamado para ficar do teu lado. Ele é a tua companhia. Alguns estudiosos que estudam o comportamento de Cristo são pessoas que estudam a área comportamental. Augusto Cury é um deles. Ele tem o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história. Ele escreveu uma trilogia, eu não sei se o terceiro saiu ou não. E pessoas que estudam o comportamento de Cristo falam que ele era dotado realmente de algo sobrenatural. Mas o que seria algo sobrenatural? Porque a Bíblia nos esclarece que ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus. E nós vemos isso por várias vezes. Quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, se ele se valesse ali da sua autoridade de Jesus, Filho de Deus, poxa vida, ele fala, ó, Deus Pai, Deus Espírito, ó, vou resolver aqui agora, tá? Diabo, pronto, vou pisar na tua cabeça, pronto. Não, mas não. Ele não se valeu disso. Mas sabe o que tinha na vida de Jesus? Ele foi ungido. O nome dele é ungido. O nome dele é Messias, que tem o mesmo significado que ungido, no hebraico e no grego. Ele é batizado. E quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, representado pela forma corpórea de uma pomba, desce até ele nesse momento. As pessoas estudam o comportamento de Cristo porque ele era uma pessoa acima da média. Eu quero te falar que se você se denomina por cristão, é a minha oração que eu tenho feito todos os dias: Senhor, eu quero também que as pessoas estudem o meu comportamento, mas não porque eu sou bom, porque existe algo sobrenatural agindo na minha vida, e é o mesmo Espírito que agiu na vida de Cristo Jesus. Eu quero esse Espírito agindo poderosamente sobre a minha vida. Daí tudo isso, porque na verdade eu estou construindo aquilo, a maneira de como falar eu estou construindo aqui agora, porque eu tenho liberado aqui verdade, de conhecimento, mas que não pode ser só conhecimento. Isso tem que ser uma revelação que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar teu comportamento, que vai mudar a tua palavra, que vai mudar teu pensamento, vai mudar tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, tudo, Deus deseja mudar, tudo na tua vida, Deus deseja mudar. Irmãos, eu comecei a estudar tanto o Apocalipse agora nesses últimos tempos. Por que será, né? Por que será? Gente, eu aprendi tanta coisa a respeito do céu, a respeito da Nova Jerusalém. Eu entendo perfeitamente Paulo, que recebeu a revelação do Espírito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
eu amo minha família. Amo minha esposa, amo meu pituco, o Benício, amo minhas filhas. Mas esses dias, estudando a respeito do céu, eu falei: Pai, como vai ser bom estar contigo, como vai ser maravilhoso pisar na Nova Jerusalém, como vai ser bom te conhecer, Jesus, como vai ser bom Jesus entrar na sala das bodas com as suas vestes ensanguentadas como cordeiro. Mas quando começar a abrir o livro e os 7 selos, ele já estará na sua posição de leão, cordeiro e leão, o justo juiz, aquele que era, que é e para sempre será, aquele que vai governar absolutamente. Desse dia comecei a falar para a Cláudia: eu acho que eu vou morrer. Você estava deprimido? Sabe que algumas pessoas preocuparam comigo? Algumas pessoas preocuparam comigo, falando: nossa, você está tão triste. Meu irmão, eu não estava com a cabeça em Nárnia, eu estava com a cabeça no céu. Quem quer Cristo apenas para essa vida é o mais vil e miserável pecador. Não, Cristo não é só para essa vida. Cristo tem salvação num momento, tem um sozo durante o percurso, e tem uma era vindoura te esperando, nos esperando lá na frente. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. A palavra consolador, ela é muito forte, muito forte. À medida que eles foram estudando o comportamento de Cristo, daí eu cheguei num texto que está lá em Mateus 26, 36. Se quem estiver aqui comigo puder acompanhar, esse eu vou ler todo. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele consolar. Paracletos, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Porque não me deste goela, Senhor. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares
Me perdoa aí, você que me ouviu, teve que passar por essa prova hoje. As feridas de Jesus provocaram sangue no corpo dele. Mas os que estudam o comportamento, a área emocional de Jesus, dizem que as feridas emocionais que Jesus viveu, elas foram mais doloridas, mais extensas, mais mortais, até mais letal do que a própria crucificação. É de nós nos abestarmos com tal informação. Sabe uma prova disso que nós temos? Você pode estudar isso depois aí na tua casa. Quando Jesus, o seu suor se transforma em sangue no jardim do Getsemane. Diz a ciência, diz a antropologia, diz a neurociência, e tantos outros estudos, que para uma pessoa chegar a suar sangue, é porque literalmente a sua alma está sangrando. Mas são feridas que as pessoas não veem, não tem apelo. Sabe o que eu descubro? Que existem muitas pessoas com feridas no corpo, assim como Jesus tem as suas feridas em seu corpo. Mas existem muitas pessoas que procuram a morte por feridas emocionais. Sabe por que Jesus conseguiu vencer o suor em sangue? Porque ele, sendo Deus, que não usurpou ser Deus, era dirigido, guiado, orientado, suprido pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Mas se ele, sendo Deus, se valeu do Espírito Santo, por que nós humanos achamos que não precisamos dele? Você está na sua casa, você pode glorificar a Deus. Deus está liberando algo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Você vai insistir nessa canção? Eu vou. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares altar. Se orares então
sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Agora é o refrão. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, agora eu aguento. E só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. O terceiro homem da Trindade está passeando aqui. Ele está gerando quebrantamento, que gera avivamento. Ele traz uma revelação que é revolucionária. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares o altar, sabe? Feridas pelo corpo, feridas na alma, Deus tem cura para você. Através do que? Qual é o remédio? Chama Paráclitos. Eu tomo em dose? Não, é dose única. Toma Paráclitos, que você será consolado pelo Espírito da glória. É dose única, faz efeito para a vida toda. O que diz a bula desse remédio? Não te deixará órfão. Ele te consola. Ele te faz dormir bem. E quando você acordar, regalar os olhos, a bula diz que as misericórdias do Senhor estarão renovadas sobre a tua vida. A bula do Paráclitos diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas com esse remédio você não será atingido. Ele te livra por dentro, por fora. Ele é teu escudo à tua frente. Ele é a tua proteção, a tua retaguarda. Diz que esse remédio não tem alto e baixo. Não. Diz que esse remédio não falha, não descansa, nem tosquenejará o remédio de Israel, o Espírito Santo. Agora é um momento aqui, olha. Eu não sei qual dor emocional você sofre. Eu quero falar que eu já sofri as minhas. Sabe, irmãos, eu nunca disse isso assim num culto. E eu só vou falar agora porque eu sinto a terceira pessoa da Trindade aqui movendo dentro de mim.
é o que me garante a certeza de poder falar isso. Diz que às vezes nós não devemos mostrar as nossas feridas, porque as pessoas que não sabem nunca ficarão sabendo. Sabe, Naamã, a sua armadura tampava a sua lepra. É tão bom porque Malaquias ou Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Eu já errei na vida, irmão. Eu não venci o primeiro casamento. Eu adulterei. Eu traí. Eu tenho marcas dentro de mim que eu não posso expor para vocês. São marcas que a câmera da televisão não consegue ver. Mas nem se você vier com um microscópio potente da NASA para enxergar o buraco negro, você vai conseguir enxergar essas marcas em mim. Mas existe um que tem os olhos de fogo. Ele enxerga aquilo que o homem não enxerga. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Não é para falar que você tem que largar do seu casamento, que você pode casar de novo, não é para isso. Porque a dor que eu sinto, eu não quero que você sinta. E deixa eu falar uma coisa com propriedade para você, porque o homem mais sábio do mundo escreveu que a vergonha do adúltero nunca se esconderá diante dos homens. Mas sabe o que esconde essa vergonha, esse opróbrio, essa miséria, esse lamaçal de pecado do céu? O Espírito da graça e o manto de Cristo Jesus. Existem coisas que a religião não pode te dar, mas esse remédio Paráclitos, Ele te dá. Eu pensei em me matar. Eu sofria por conta das minhas filhas que não queriam me ver, afinal de contas eu tinha errado. Eu acabei me casando de novo. Encontrei um homem de Deus, pastor Cláudio, que está aqui. E ele, dirigido pelo Espírito Santo, falou: não, você não vai ficar comendo com porcos, não. Vem aqui porque o Pai te espera. Escuta, os homens estão te envergonhando. Tem homem fazendo o papel de diabo, te acusando, porque meu irmão levantou tanto diabo na minha vida. Aqui nessa igreja que eu estou hoje, vinha eu e minha atual esposa. Acho que o culto começava às 7 ou 7:30, não me lembro. Eu chegava 15 minutos depois. Eu ia embora 15 minutos antes. De vergonha da noiva de Cristo Jesus. Por conta de feridas que eu não posso mostrar para vocês. Mas eu estou mergulhando no Jordão hoje. Eu morria de vontade de abraçar algumas pessoas, mas eu estava leproso. Eu tinha medo que as pessoas fossem contaminadas, ou que me rejeitassem pela minha lepra. Porque lepra na Bíblia
é pecado. Curar lepra para Jesus, meu irmão, é fácil. O duro é você pegar um pecador e colocar ele para sentar entre os príncipes da terra nas regiões celestiais. Curar da lepra. Curar da lepra para Jesus. Ele curava de dezena. João fala que Jesus fez tantos milagres, que ele fez tantas coisas, que não haveria papel, folha, caneta e lápis para se escrever. Daí o Espírito Santo foi trabalhando, irmãos, porque o Espírito Santo, ainda que você não perceba, ele está trabalhando na tua vida, porque ele te chama para perto do Pai. As pessoas podem virar as costas para você, tantas pessoas viraram as costas para mim. E eu me culpava, e eu me esbofeteava, com uma dor profunda, com marcas, que eu sei que todas elas foram perdoadas e redimidas pelo sangue de Jesus e curadas pelo Espírito da graça. Mas elas estão aqui, nesse corpo que está envelhecendo. Daí, esse remédio que você toma em dose única, ele tem efeitos sobrenaturais para o resto da tua vida. E todo remédio natural, ele tem uma curva alta e depois desce. Esse Paráclitos, você toma uma dose e o grau de santificação vai aumentando dia após dia, e você vai se tornando cada dia mais parecido com a imagem do varão perfeito que é Cristo Jesus. Um dia minha atual esposa, com quem eu quero agora envelhecer e morrer, porque eu já errei uma vez. E não erre, querido, não erre. Eu não venho fazer aqui utopia ao segundo casamento, não. Eu faço casamentos hoje, e eu sei que casamentos são sagrados diante de Deus. Mas eu louvo a Deus, que não apaga o pavio que fumega, e não quebra a cana trilhada. Sabe o que é isso na língua dos homens? Ele não chuta cachorro morto, mas ele sopra o seu espírito de vida no vale de ossos secos. E ele diz para o profeta: pode esses ossos tornarem a viver. O profeta olha para o céu e diz: tu sabes, Senhor. Porque os profetas carnais vão olhar para os ossos secos e falar: abandona, já estão ressequidos pelo pecado. Mas Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Um dia ela chegou para mim e falou: eu estou grávida. Eu quase infartei. Nossa, me veio tanta coisa não foi em um segundo, não. Foi em milésimo de segundo. Eu falei assim: mas como que você engravidou? Pensei nas minhas filhas, como que elas iriam reagir. Quando eu dei a notícia para a Natália, a Nayara reagiu melhor. A Natália teve um misto de ódio e de amor. Mas sabe esse remédio, Paráclitos, que conserta aquilo que nós estragamos? Você precisa depender desse Espírito Santo. O Espírito Santo não faz palácio ficar palácio.
O Espírito Santo faz choupana virar palácio. O Espírito Santo não faz rico ficar rico. O Espírito Santo faz pobre se enriquecer. Não estou falando de dinheiro real, dólar, euro. Não, esquece isso. Eu estou falando da riqueza que o homem não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não come. Você já viu algum rico ser enterrado com suas riquezas? Alexandre o Grande nos ensina isso, depois você olha. Mas esse remédio, o Espírito Santo, a Natália ficou daquele jeito. Ficamos decidindo o nome da criança. Benício. Bom, na verdade eu queria Alexandre Arruda Silva Filho. Achei tão assim inovador, tão novo, tão contemporâneo, tão moderno, tão autêntico. Falei, puxa vida, um homem, né? Eu falei, Júnior não, Alexandre Arruda Silva Júnior não, acho que não. Alexandre Arruda Silva Filho. A Cláudia fez, como é que é, Vapo? Não. Eu falei, poxa vida, e agora? Como que vai ser esse nome, Jesus? Paráclitos, me ajuda com esse nome. A Cláudia falou, eu sei o nome que nós vamos pôr. Nós vamos pôr Benício. Fiquei esperando o resto, né? Alexandre Arruda. Nossa, gostei. A Nayara, que se comportou bem, passou quase a gravidez toda conosco. E a Natália, que sumiu durante a gravidez, minha filha do meio, e ela ficou muito revoltada porque a filha mais velha instigava ela. Falava, eu era a mais velha e você é a mais nova, agora você é a do meio. Ó, aquela coisa de consolar a irmã, sabe? Muito forte isso. Benício, o abençoado, aquele que vai bem, abençoado por Deus. Quando eu estou lá no hospital, chega uma mocinha de mala e cuia. Era a Natália. Eu falei, o que você veio fazer aqui? Eu vim ver o meu irmão nascer. A dose de Paráclitos fez efeito de novo, porque ela não para de fazer efeito na vida de um cristão. Desde quando o Benício nasceu, a Natália morou comigo 2 anos. Foi do ódio, não digo ódio, não foi isso que ela sentiu, foi insegurança. Insegurança ao amor. Cuidou do menino durante 2 anos. E minhas filhas congregam aqui comigo na igreja. Você sabe o que faz 2 filhas do primeiro casamento de um homem que adulterou e traiu? Está com o pai hoje aqui na igreja, estão aqui sentadas me ouvindo. Meu genro está aqui também, minha esposa está em casa com o Benício. O Espírito Santo. Porque eu não sou bom o suficiente. Aliás, quando foi na força do meu braço, eu só meti os pés pelas mãos. Mas o Espírito Santo, ele é surpreendente. Você está pensando em se matar? Não. Tem uma nova história revolucionária para acontecer na tua vida, no poder do Espírito Santo. Eu não vou conseguir pregar isso tudo hoje. Tanta coisa. Porque na verdade eu sabia tudo que eu tinha que falar, mas os pensamentos estavam meio desincronizados. Eu falei, Espírito Santo, eu vou precisar muito da tua graça para falar tudo que eu tenho para falar.
E daí o Espírito Santo colocou no meu coração: conta a tua história. A tua história fala de mim, não fala de você. Eu falei: não, mostrar minha lepra? Não, mostrar minha lepra não, o pessoal vai desligar a TV. Aqueles que estão no altar aqui comigo vão tudo embora. Deus é bom. Você que está na tua casa, você consegue chorar, você consegue glorificar, você consegue bendizer. Quem está aqui comigo na igreja, não sei, você consegue. Meu Deus. Daí eu fui olhar para Jesus e eu preciso ler esse texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Um dia eu vou pregar sobre esse texto então, porque foi esse texto que me trouxe tudo isso. Então eu vou ler o texto, eu vou ser fiel ao texto aqui, mas eu não vou conseguir falar do texto por causa do horário. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu comecei a tirar tantas lições disso, porque Jesus, sendo Deus, se usava do Espírito de Deus. Ele vira para os seus amigos mais próximos, para os seus discípulos, abre o coração para ele e diz assim: fiquem aqui comigo, porque eu estou me sentindo triste, de vontade de morrer. Eu falei: meu Deus, se Jesus está sentindo isso, porque Jesus sempre foi do Espírito Santo. Olha, o anjo Gabriel dá a notícia para Maria assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. O filho que você vai gerar é uma obra do Espírito Santo. Jesus era do Espírito Santo desde o início. Ele não desgarrou em nenhum momento, porque para ele ficar apertado no útero daquela camponesa, ele precisava do Espírito da glória cuidando dele. Daí eu falei: Senhor, eu já senti essa tristeza de vontade de morrer. Daí o Paráclitos começou a trabalhar no meu coração. Escute, quem sabe você é um líder numa igreja, um presbítero, um pastor. Quem sabe a tua história não é tão trágica quanto a minha, você é um pouco melhor que eu. E eu ainda posso falar, bater no peito, que eu não sou tão ruim quanto Davi, porque não matei ninguém. Mas quem sabe a ausência do Espírito Santo na tua vida, no teu governo, tem te tirado da presença de Deus, e o teu ministério está sucumbido e fracassado. Receba um vento do Espírito de Deus agora onde você está, e que o seu ministério comece a florescer, assim como o meu um dia começou, e o meu desejo é que floresça, que floresça, que floresça. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Sabe, irmãos, eu aprendi na caminhada que às vezes, enquanto você sofre, teus amigos estarão
adormecidos. Mas o Espírito da glória, esse remédio, ele não adormece, ele não tosqueneja, ele não falha, ele é tua ajuda, ele é teu socorro bem presente. Na hora que você deseja morrer, ele te ressuscita com um sopro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, Senhor, beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Vai, durmam agora e repousem, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu aprendi algo que a Bíblia nos ensina: a amar o próximo e também a amar os nossos inimigos. Provavelmente porque em geral são as mesmas pessoas. Porque Judas estava com Jesus, mas foi ele que o traiu. E Pedro estava aqui dormindo. Pedro é o amigo que dormiu. O Pedro. Eu estou terminando, irmão. Eu fico pensando que se Jesus, o homem mais sábio e inteligente da história, se fosse um de nós, quer saber? Eu falei que esse Pedro aí ia ser uma lasca de pedra. Falei que ia dar para ele a chave do reino do céu. Falei que as portas do inferno. Mas quer saber? Esse Pedro dorme. Esse Pedro não serve. Daí eu me coloquei agora em outra posição. Quantas vezes nós condenamos pessoas que Cristo ainda não condenou? Porque Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Não vou entrar na questão aqui da discussão do galo, irmão, porque há quem diga que foi galo, há quem diga que não foi galo, há quem diga que foi trombeta, porque na região não tinha galo, não tinha como que é galo. Esquece esse galo. Eu sei que um sinal tocou e Pedro negou. Simples assim. O cara que nega. Pensa aí, você que é líder do ministério, você deixaria o cara que nega, o cara que dorme, o cara que tira a espada, corta a orelha do soldado Malco? É um cara muito desastroso. Mas foi esse Pedro que Jesus espera na beira da praia, preparando um churrasco de peixe. O Pedro que negou, Jesus vira para ele na beira daquela praia, depois da sua ressurreição, e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Fica lá em Jerusalém, você vai ser revestido de poder. E Pedro, no dia de Pentecoste, recebe o Espírito Santo, e proclamando a profecia de Joel, 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo, através do homem que dorme, do homem que nega, do homem pecador, mas do homem restaurado pelo Espírito da glória. Termino lendo 10 pontos que eu anotei e não posso deixar de falar. 1. Deus não dá o Espírito por medida. 2. Jesus desde o seu nascimento pertence ao Espírito Santo. 3. Sem o Espírito Santo ninguém pode ser o que Jesus foi, principalmente porque Ele é o Filho de Deus e nós simplesmente humanos.
4, ele precisou do Espírito Santo para viver sua experiência como homem, viveu como filho do homem, para que nos tornássemos filhos de Deus. 5, olhar para Ele deve nos trazer esperança e não culpa. 6, a igreja não quer membros mortos e apagados, mas vivos com a vida do Espírito. 7, é do Espírito Santo que precisamos nas nossas fraquezas e imperfeições, para que o nosso testemunho seja efetivo. 8, Jesus não fez nada por conta própria. 9, precisamos de crentes cheios do Espírito Santo na porta da igreja, os recepcionistas da igreja, no estacionamento da igreja e nos altares da igreja. 10, na igreja de hoje existe muita sugestão de busca a Deus, como se Ele estivesse perdido e nós tivéssemos de encontrá-lo. Concluo dizendo: o fogo do Espírito está caindo sobre a terra, acendendo tudo o que Ele toca, e está espalhando esse fogo pelos continentes como um santo incêndio. Seja o teu coração incendiado pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo do Espírito Santo. Fecha teus olhos e nós vamos cantar uma canção. Nós vamos liberar essa canção aqui. Batiza-me com teu fogo, Senhor.